O tema do reconhecimento é recorrente na literatura e nas artes, respondendo a anseios do ser humano acerca de sua identidade, de sua integração social. Nas democracias constitucionais, o direito exerce um papel central na promoção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. No programa de hoje, vamos debater reconhecimento. Fique com a gente. Reconhecimento. O reconhecimento e a intersubjetividade caminham juntos. Ambos se encontram vinculados à relação autoritária do eu com o outro. O reconhecimento pode assumir formas diversas: afetiva, jurídica e social. No Brasil, desde a Constituição de 1988, diversas legislações, como a Lei de Cotas em Processos Seletivos Públicos, o Estatuto do Estrangeiro e a Lei Maria da Penha, buscaram assegurar maior reconhecimento jurídico e social a minorias, reduzindo disparidades. Este reconhecimento tem repercutido na prática? O sucesso de políticas de reconhecimento auxiliou a pacificar a sociedade brasileira ou criou mais tensões? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vai debater o tema reconhecimento. E para tal, recebemos no estúdio Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Luísa Capovilla, professora de História da Unicinos, e Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e de Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. E alguém diria bem-vindas também. Estamos em maioria aqui. E também essas coisas de reconhecimento, né? Para começar aqui a questão do reconhecimento. Exatamente. Então, eu não deixaria o Drayton, então, começar, claro que não. Não? Então, começo eu, então? Começa você. Então, eu começo com um problema que assombrou toda a minha juventude. É um problema que é derivado, marca a degradação de um imaginário clássico, né? O grande imaginário que vem de Hegel, via Marx, né? Do reconhecimento ser mediado pela superação de conflitos, que começou a entrar em xeque na minha juventude, quando eu era criança, em 1966. Aconteceu essas grandes demonstrações contra as autoridades que representam o Estado, né? Tinha meu livro que eu quis trazer, mas que eu não encontrei na minha biblioteca, se chama O Complexo Baader-Meinhof. Se refere a esse grupo terrorista que tomou como alvo, como grande inimigo absoluto, o Estado e tudo aquilo que você mencionou, o sistema parlamentar como mediador, o sistema jurídico como mediador dos conflitos. Então, eles partiram da tese de que tudo isso era um conluio de um Estado fascista, policial, aliado com o grande capital industrial, com o jurídico, que a legitimidade conferida pelo jurídico não vale absolutamente nada, e tudo uma conspiração contra as massas iludidas, as massas, de certa forma, embaladas, né, pelo consumismo, etc. Então, o projeto deles, a partir de um certo momento, era de fazer guerra a esses representantes do poder mediador, do reconhecimento mútuo, né, do sujeito, do indivíduo, da comunidade com a sociedade e o Estado, e de interromper isso de uma vez por todas. E eles começaram a fazer uma série de ataques terroristas. A coisa escalou, depois eu vou voltar um pouco aos detalhes perversos, né, dessa história toda. E uma das jornalistas que era ideóloga, né, que, de certa forma, cuja retórica, né, desencadeou essas ações terroristas, a Ulrike Meinhof, ela se comoveu tanto, né, entrevistando esses terroristas, que ela deixou o seu trabalho, né, se aliou a eles, até teve o projeto de
entregar os filhos para um grupo de treinamento de terroristas suicidas. Isso foi prevenido por um namorado dela que falou com o antigo colega do jornal no qual ela trabalhava. Ele recuperou as filhas e devolveu ao pai. E a coisa terminou, né, por várias prisões, e eles começaram a comandar esse sistema de terrorismo a partir da prisão, e a coisa terminou em 1977 com o famoso Outono Negro, né, na Alemanha, ou seja, assassinato do Procurador-Geral da República, assassinato de um grande industrial, Ponte, e depois o sequestro do Schleyer, né, outro industrial. E quando o Estado se recusou de devolver os prisioneiros de dentro das prisões, eles sequestraram com a Frente da Liberação Palestina aquele famoso aquele avião, aquele Lufthansa 181, que depois foi recuperado em Mogadishu, né, que terminou Então, depois disso se encontraram 2 desses terroristas com um tiro na nuca na prisão, e a Ulrike Meinhof enforcada. Então, toda a minha infância eu me lembro todos os meus amigos, né, falando que o Estado teria assassinado esses terroristas. Isso foi desdito, de certa forma, pelo livro do Aust, né, que conhece a história de dentro, né, e por outros terroristas, que disseram que isso foi realmente encenado pelos próprios terroristas. Então, até hoje tem esse... Então, para mim, isso é assim, um fantasma muito forte, né, quando eu sinto assim, o clima político se acirrar muito, voltam esses fantasmas da minha juventude, né, desse clima malsão. Bom, vamos, Heloísa, depois a gente, obviamente que esse é o tema, claro. O meu livro hoje o livro é do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas no sentido tangenciando mais Lima Barreto do que propriamente a obra em si, porque o Policarpo Quaresma ao contrário, né, de tensionar o Estado, ele é ele pensa o Estado como uma superestrutura que ele quer puro, e que essa pureza não existe, então ele vai ser condenado, digamos assim, ou vai ser cobrado por este outro lado. Mas o Lima Barreto também, e o próprio Policarpo Quaresma, trabalham com a questão da loucura, com a questão de como o Estado trabalha e olha, reconhece os seus cidadãos. Eu acho que este foi a tentativa que eu fiz de chegar um pouco mais próximo das questões de reconhecimento, como o Estado brasileiro, no caso, reconhece esses cidadãos, seja ele um homem fora daquele homem branco tradicional, como ele reconhece esse cidadão negro, essa mulher negra, como esta presença circula também, como ele reconhece ao indígena, que o Policarpo quer que seja a língua do país, o tupi, não é? Então esta questão por trás dela tem é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Então, estes reconhecimentos, que são também questões de hoje, e são questões muito contemporâneas no Brasil, também não resolvidas, e que, então, a minha contribuição é de tentar dialogar com essas questões que ainda hoje não tem solução nesse país ainda, né? A miséria. O reconhecimento irrita. Isso, certamente, e a dificuldade, né, de reconhecer minorias. Claro, de reconhecer que o outro tem tanto direito quanto não. E isso irrita as pessoas. Claro. As pessoas, é mais ou menos assim, uma metáfora do aeroporto. É o sujeito classe média e tal que se irrita com o pobre andando de avião. Claro, Né? Então, certamente. é uma coisa muito, muito difícil, né? Enfim. E aí, Drayton? Eu trouxe um pequeno texto do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Eu poderia ter trazido um outro texto que também trouxe, mas só para mostrar, que entre os que eu tenho aqui, que é um grande clássico da teoria do reconhecimento nos nossos últimos tempos, que é um livro do Axel Honneth, com o título Luta pelo Reconhecimento, sobre o qual eu vou falar um pouquinho depois, mas não é uma obra literária, é uma obra já sistemática. E aí, então, eu
Estava lendo com o meu filho de 7 anos O Pequeno Príncipe e preocupado com o texto que eu traria para esse programa aqui. E aí lá aparece a seguinte frase. Estava lá. Ele visita vários planetas. O primeiro planeta era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e erminho num trono muito simples, posto que majestoso. E o Pequeno Príncipe diz, o rei diz, eis um súdito, exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo. Então ele pergunta não para o rei, mas pergunta a si mesmo. Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Uhum. E a palavra que aparece aqui, em francês, é reconnaître, reconnaissance, é o termo para isso. E depois vou voltar a esse aspecto também da reconhecimento ligado à visão, ao ser visto. E aí vem o problema dos invisíveis. Os invisíveis. O porteiro, o cara, tudo isso. Então, a própria noção de conhecimento, que está dentro aí, connaître, ligado ao sentido da visão. Então, nesse texto aparece um aspecto importante, que é a noção de reconhecimento, ela é uma noção relacional. É reconhecer e ser reconhecido. Há dois polos aí. E o rei, para se autoafirmar como rei, ele precisava de um súdito. Essa relação. Ele não poderia nem ser rei se não tivesse um súdito. Então ele ordena que o Pequeno Príncipe boceje, ele não boceja, aí ele ordena que não boceja, para ele continuar com a autoridade. Então, ele ordena que boceja e não boceja, e aí ele chega à conclusão e diz o seguinte, ordena que boceja e não boceja. Ele permanece sempre com a autoridade. Né? Mas ele precisava de um súdito, ele tinha tido um súdito até no planeta, que era um rato, mas para ele se estabelecer como tal, ele precisava ser reconhecido como tal. Esse é o ponto. E aí, quando o Pequeno Príncipe quer ir embora, ele diz assim, não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Parece, ainda bem que não é atual isso aqui, né? Não, mas eu acho que é muito aí atual. A pergunta do Pequeno Príncipe, ministro de quê? Aí o rei responde, da justiça. E aí continua o texto. Genial. Isso dá uma boa coluna, isso. Eu acho que dá, né? Eu pensei em ti quando eu escolhi esse texto aqui. E aí veja que o reconhecimento pela marra, na violência, há vários modos dos reconhecimentos. É muito importante o que a Heloísa disse, o reconhecimento pelas minorias, por aqueles que foram, né, como tu dissesse, invisíveis, etc. Isso teve um papel muito importante naquela saída, né, dos terroristas do imaginário clássico, né, do reconhecimento a partir das instituições hegelianas, né, o judiciário, o parlamento, etc., né, a Constituição, em que eles se apoiavam, né, para fundamentar o seu direito de fazer a guerra ao Estado. O apoio deles era um apoio moral, um apoio ético. Apoio, né, nas ideias juvenis dos estudantes, nas minorias, nas causas humanitárias. Então, toda Cria empatia com a população. A empatia com aqueles nós que somos nem sabem mais violentos, que mas foram somos éticos. violentados, etc. Então, o Estado não responde àquilo que eu quero, exatamente. então vou questionar. Esse arrolar, né, dos sofrimentos do mundo, né, foi uma das armadilhas e, quer dizer, causas certas e, ao mesmo tempo, as armadilhas nos quais eles se enclausuraram, né, e começaram a fomentar a sua histeria. Bom, está dado o pontapé inicial aí para a discussão e vamos para o segundo bloco. O Direito e Literatura faz a primeira pausa e já voltaremos para a continuidade do reconhecimento. Já voltamos. Direito e Literatura está de volta para debater o tema reconhecimento. Em 1869, a senhora Bradwell, esposa de eminente juiz e fundadora do Chicago Law News,
peticionou a Suprema Corte de Illinois, nos Estados Unidos, requerendo o direito de advogar, recebendo a seguinte resposta, aspas, Deus desenhou os sexos para preencher diferentes esferas de ação, pertencendo aos homens o dever de fazer, questionar e executar as leis. Negar o reconhecimento a alguém é uma forma de desumanização? Bom, hoje em dia, né, ou seja, No mundo de hoje, tocamos, sim. né, no mundo de hoje, sim. Né? Então, isso é uma das Sempre grandes... tem a distância temporal aí, Claro. né? Imagina, é. 1869. Então, havia... Em 1869 era uma ousadia uma mulher querer disputar um espaço, mesmo que ela tivesse reconhecimento, né, da sua ação, do seu trabalho, disputar este espaço que era masculino. Então, Sim, demorou quanto tempo isso? Claro. Né, um dos grandes problemas, né, do reconhecimento é a grande defasagem entre costume e lei. Né? Então, o que a lei pode ditar intelectualmente, o que homens educados podem determinar e escrever em lápides, né, é uma coisa, que é um consenso racionalmente estabelecido. Né? Na Grécia Antiga foi muito claro isso. Tinha essas lápides maravilhosas, né, que representavam a vontade desses homens livres, né, que se orgulhavam pelo seu sistema jurídico, etc. Mas a outra coisa que foi o tema das tragédias foram os costumes, né, que simplesmente impediram, né, essa execução de leis racionalmente estabelecidas por causa de hábitos muito enraizados, né, nas emoções, que prevalece nos aí a lei, hábitos, no... Internalizado, digamos, você não consegue se livrar disso. Então, por exemplo, a diferença da Europa e o Brasil, como que o direito na Europa ele tem muito mais força, ele equilibra, ele desigualiza as desigualizações, ele tem muito mais força. E por que na América Latina e no Brasil, Drayton, o reconhecimento buscado via lei, que é o caminho normal, ele bate na trave das relações de poder? Afinal, eu aplico e interpreto como eu quero e, portanto, o direito acaba se fragilizando. Quer dizer, como que fica o reconhecimento se o próprio direito não consegue ser o patamar de lançamento disso? Eu concordo com a análise de vocês. É uma espécie de ingenuidade iluminista, achando que um sistema racional bem elaborado, ele tem a força de se impor por si mesmo. Desconsiderando todo esse tecido social. Claro. E a trajetória dos costumes. É um pouco de Barão de Munchausen, assim? De alguma forma, assim. Achar que, Acho que tem afundar no pântano dá para se puxar pelo próprio cabelo. E essa é uma autocrítica que eu faço por acreditar demais na Constituição. E quando você diz, você se lembra de mim também, né? Sim, Nisso. com certeza. E ocorre-me um exemplo dessa questão do o elemento racional e o elemento local cultural. Algumas pessoas que saíram da Europa para levar um pouco de racionalidade para tribos na África, fizeram o seguinte: chegaram lá e constataram que as mulheres diariamente saíam do centro lá da tribo e caminhavam vários quilômetros, né, até uma fonte para buscar água e lavar roupa. Né? O que fizeram eles de modo esclarecido, racional? Construíram um poço, cavaram um poço artesiano ao lado da comunidade. O que aconteceu com isso? Perdeu-se toda a tradição de narrativa dessa tribo, porque isso se dava no trajeto, no caminho até a fonte. Então, uma coisa é quando a gente vem com a nossa visão racional totalmente necessária, mas a ingenuidade é desconsiderar onde ela é aplicada. Exatamente. Eu ia dizer que o Brasil
é um país extremamente ritualístico. Então, tomando esse vínculo, né, embora por mais que seja tênue, né, na classe média branca, né, que nós conhecemos, mas tem uma coisa assim que se assemelha muito a esse hábito de ir, caminhar, cantar, narrar, e tem a coisa ritualística muito mais forte do que na Europa ou nos Estados Unidos. Então, por exemplo, esse parar e contar causos, né? Já que nós estamos no Rio Grande do Sul, essa coisa do Simões Lopes Neto, né? de envolver a conversa indiretamente através de um gesto, né? De parar e conversar e trocar não somente recados verbais, mas recados implícitos através da gestualidade, através do modo, da postura, etc. Isso é uma coisa muito importante que a gente deixa de lado e esquece, né? E que no Brasil tem toda uma coisa que é infinitamente resistente à lei e à racionalidade, que caminha nesse tipo de ritualismo, né? E que começa pelo fato que não é de bom tom pegar uma vassoura e varrer na frente da casa, porque isso é a empregada que faz. De carregar a gente mesma. E se fizer racionalmente uma lei dizendo que não, vai causar um problema. Vai causar um problema. Ou né, essa coisa de se sujar as mãos, né? Então, é uma coisa que te desclassifica, as pessoas nem pensam isso, né? Não pensam, a Catherine está desclassificada porque ela varre ela mesma a sua calçada. Não precisa pensar, está ali, está na barriga. Está no umbigo, literalmente. Diga. É verdade. Eu estava pensando, enquanto vocês estavam fazendo, eu fiquei pensando que talvez no Brasil o grande número de religiões consigam trazer um pouco esta cultura, no caso, por exemplo, do ritual, porque as religiões têm e mantêm mais internamente ou mais visualmente, no sentido assim, sai na rua, faz a procissão, faz essa coisa, e que talvez isso seja um pouco um refúgio para aquilo que a lei não dá conta ou que não serve. Que aí, então, tu tem uma tensão, né? Tu tem essa tensão permanente de que o Estado não responde a estas maiorias que são minorias, esses invisíveis, digamos assim, a esses não reconhecidos, e esta seja uma válvula de escape, de alguma forma, para... contar para vocês algo que de há muito eu escrevi, faz uns 20 e tantos anos, 30 anos talvez eu tenha escrito isso. Há um caso no Rio de Janeiro, de uma senhora, empregada que foi impedida de entrar no elevador social do edifício. E tinha que ir pelo elevador de serviço, porque tinha um apartheid de elevadores. Aí o cidadão lá, o patrão dela, que recém tinha se mudado, achou aquilo muito estranho e entrou com um mandado de segurança, algo assim, conseguiu um salvo-conduto para ela entrar. Algo meio estranho, então, mas conseguiu. Elevador social. Quer dizer, racionalmente foi posto o dedo do Estado para dizer, olha, não é assim. No dia seguinte, com a liminar, a senhora, com a bolsa das casas da banha, na época tinha as casas da banha, antigo isso, entrando no elevador, serviço. E ele chega e diz, pô, fiz tudo isso. Ou seja, cavei o poço ali. Então, eu fiz tudo isso e você está entrando por aqui, a resposta dela, e eu quero que vocês comentem nessa linha. Doutor, eu sei o meu lugar. É verdade. Ela tinha introjetado um determinado padrão. Ou seja, e o reconhecimento racional bate na trave. Ela não se reconhece como... Como alguém igual. Daí a bola para discutir reconhecimento. Quer dizer, as barreiras para o reconhecimento e o não autorreconhecimento. É claro que
é um problema, uma questão dela de não se reconhecer, mas ela introjetou um estigma que foi colocado nela. Esse que é o ponto também, né? Sim, sim. Aparece isso num filme. Sim, aí você tira uma metáfora. As pessoas não se diz por aí, diz assim, fulano não sabe o seu lugar. Exatamente. Ou você sabe com quem você está falando. Exatamente. No filme do Isso Spielberg... é o cultural que está por trás. Naquele filme, no filme do Spielberg, A Cor Púrpura, Da história. com a Whoopi Goldberg, ela tinha 4 defeitos. Ela era mulher, negra, pobre e feia. E ela introjetou esse estigma, vamos dizer assim. E até ela se libertar disso, é um longo caminho. Esse é o teu caso. Né? Isso, esta questão do reconhecimento, lembro das questões dos quilombolas, por exemplo, né? O quanto eles, vamos dizer assim, que é uma coisa muito contemporânea, mas que tem um fundo lá do período da escravidão, do período que também nós estamos aqui falando, e que, mesmo que eles peçam, muitas vezes o reconhecimento, de fato, no papel, como eles dizem, não vem. Por quê? Mesmo que eles morem ali há mais de 100 anos, esse reconhecimento não vem, porque isso é um outro patamar. Né? E aí tu cria outros estereótipos em cima disso aí. Fazer uma pergunta para a Catherine. Para vocês, enfim, nessa linha as empresas hoje chamam os seus empregados de colaboradores. Isso, de sócios quase, né? Sócio. Isso. Bom, só que um não acende a patrão e o patrão não desce. O cara é empreendedor, quer dizer, eu dou os empregos, enfim. Então, a reforma trabalhista, como você diz, eu participei de um programa e estava o ex-ministro que fez a reforma trabalhista e ele disse, temos que tirar o Brasil do século XIX. Eu brinquei com eles, claro, joga ele no século XVIII. É isso aí. Ele ficou... De volta para 1600, né, quando começou. Mas aí, Catherine, isso faz parte disso, né? Eu acho que, assim, para voltar um pouco a essa questão da recusa do reconhecimento, né, que é uma das o tema do livro que eu trouxe. Eu acho que ali também, né, muitas vezes quando eu me defronto com a minha filha, com as amigas dela, com as minhas alunas, né, que lutam pelo reconhecimento das mulheres, etc., né, e sempre fazem eventos só voltados para mulheres e só com mulheres, né. O meu argumento, que elas consideram sempre muito atrasada e conservador, é porque a gente não fala com os homens, né, porque a minha ideia é que é muito mais importante falar do assunto das mulheres para os homens, ou seja, mudar alguma coisa no imaginário masculino, do que reforçar a autoestima. Quer dizer, é tão importante reforçar a autoestima feminina quanto mudar a cabeça do homem, porque é impossível sustentar a autoestima sem o outro. Já continua no bloco 3, porque o 2 está encerrando, o Direito de Literatura vai para o novo intervalo. Na volta, continuamos exatamente com essa questão da autoestima, autorreconhecimento, reconhecimento, esse jogo que se dá. Não saia daí, já voltamos. Reconhecimento, esse é o tema do programa do Direito e Literatura de hoje. Estamos de volta para mais um bloco, o terceiro. Na próxima legislatura, o Congresso Nacional será composto de 85% de homens, com ampla maioria branca. O Legislativo tem conseguido absorver as demandas por reconhecimento da sociedade? Essa é uma questão. E depois tem uma outra pergunta depois sobre essa questão da língua, né? Usar todos T, O, D, X em vez do O, um X, S. Isso importa? Isso alavanca ou não alavanca? Enfim, mas tema livre dessa linha, quer dizer, Congresso, língua, sociedade, construção de identidades, enfim. Eu acho que se a gente olha assim um pouco para além das fronteiras do Brasil, né, onde
a questão do gênero não avançou tanto, quer dizer, avançou em certas áreas, não avançou absolutamente nada em outras, mas o que chama atenção é como nos Estados Unidos, agora, de repente, as mulheres se autorizaram, né, entraram na cena política. Então, eu acho que vai ser muito interessante observar o que muda, né, com essa representação das mulheres no Congresso, no Senado, se isso realmente traz assim, uma alteração significativa ou não. Né? Isso é a grande aposta. Porque... ou se elas introjetam também, né? Exatamente, porque nós vimos, né, aqui no Brasil essa grande esperança, pela primeira vez uma mulher no poder, e agora né, essa questão, ela fracassou completamente, a presidenta ela se fez de ridícula, né, tudo aquilo que circula no YouTube, né? Então terminou sendo muito mais prejudicial, né, para o reconhecimento das mulheres. Sobre essa presidência. E aí uma construção, uma narrativa sobre a presidente e pior, parcela enorme de pessoas que reproduzem nas redes sociais, nessa nova neocaverna, são mulheres. São mulheres. As mulheres... Sim. Como é que é esse fenômeno? Reforçam o estereótipo completamente no sentido não positivo, no sentido, né, no sentido de marcar o que poderia ferir uma mulher. Na questão de sexo, na questão de postura, na questão de falar alguma coisa, e a pergunta sobre a língua acho que é extremamente importante, afinal eu tenho o Policarpo Quaresma aqui querendo uma pureza linguística. Né? Por isso. Claro, né? Querendo, quer dizer, quem somos nós se nós nem falamos a nossa língua que deveríamos falar, né? Que não corresponde a uma realidade também, porque na verdade ele propõe alguma coisa que poderia se pensar no hoje, que é alguma coisa que fica ridícula ou ridicularizada, mas isso também é um olhar crítico do sujeito que escreve sobre, quer dizer, o autor, né, no caso Lima Barreto. É muito difícil, eu acho, hoje, se situar, né, onde estamos realmente, né, com essa pletora de informações fabricadas. Porque lá, fabricadas de todos os lados, assim, não tem uma instância que fabrica, né? É uma fabricação fantasmática, assim, muito enlouquecida. Muitas vezes eu me pergunto, né, que realmente... Eu, por exemplo, né, para dizer uma coisa positiva, no Brasil, eu me senti como mulher extremamente valorizada, ou seja, no ambiente no qual eu me movo, entre intelectuais, na universidade, etc., era o país no qual eu gozava da maior liberdade, do maior reconhecimento, da maior capacidade de trocar ideias. Eu nunca me senti discriminada, que eu fiquei meio caindo das nuvens, né, quando a geração mais jovem começou a tocar nessa tecla. Não, as coisas andam muito mal, nós estamos muito discriminadas. Eu pensei, mas aonde? Como? Claro, porque era o seu lugar da fala, que é uma coisa numa sociedade como a nossa, é restritíssimo. É muito restrito. Né? E aí então, é que a gente vai se dar conta que é restrito. Exatamente. Né? E constantemente fica sabendo assim, de fatos estranhos que depois suscita dúvida, mas será que é verdade? Mas, será que é e realmente? Aí, neste caso, o lugar de uma presidente mulher não era o lugar dela, como ali disse a lei lá de 1860 e poucos, não era o lugar das mulheres na justiça. Então, para o brasileiro, não é o lugar de uma mulher mas, na veja, presidência ela da se República. Reelegeu. Claro. Isso quer dizer que havia toda uma discussão, porque não, ela talvez ela fosse né, vista como uma figura até masculina nesse sentido, porque estava fazendo o trabalho e a economia indo bem, etc. A gente tem uma aí, mulher na Suprema Corte, né? Não é assim, é muito seletivo, né? E realmente acho que depende muito das mulheres se posicionar, tomar a palavra e falar e não se amedrontar, né, com esse espelho assim um pouco negativo que os homens tendem, né, a projetar. Drayton. Nesse contexto, eu gostaria de voltar ao texto que eu trouxe
o segundo texto, que é o texto do Axel Honen, que trata dessas questões que vocês mencionaram agora. Já começando pelo título do livro, que é Luta pelo Reconhecimento. Claro. Kampf um Anerkennung. Não é de graça. Sim, claro. E não é um problema é traduzido bem mesmo. É luta, guerra. Luta. Ou É seja, Kampf, não existe o reconhecimento. Kampf. É uma luta. Então já começa aí. Porque, esse fenômeno do reconhecimento é um fenômeno que, falar em termos filosóficos, literários, ele perpassa toda a literatura, perpassa todo o direito, perpassa toda a filosofia, porque o reconhecimento é uma questão de autoconstituição do sujeito. O sujeito ele só vai se constituir na medida em que houver relações de reconhecimento. Já começa com a palavra sujeito. A palavra sujeito, diríamos, do ponto de vista lógico, é um termo relativo. Uhum. Eu só sou sujeito na medida que eu sou reconhecido como sujeito. Então, o Axel Honneth, que é esse professor que trabalhou muitos anos em Frankfurt, esteve no Brasil há alguns anos, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, ele aborda um autor chamado Winnicott. Winnicott trata da relação mãe-filho, especialmente mãe e filho, mas também o pai desempenha um certo papel, mas sobretudo é a questão mãe e filho. E é nessa relação, segundo o Winnicott, que a criança ela se torna reconhecida, se torna pessoa através do olhar da mãe, que fala, né? Como é que ele me reconheceu se ele não me viu? Então, essa questão do reconhecimento é uma questão radical, uma questão fundamental no processo de tornar-se pessoa de todos nós. E em relações simétricas e em relações assimétricas. Uhum. É muito importante essa tua colocação dessa mediação que não se coloca simplesmente no plano racional das relações na escola, na universidade, nas instituições, mas nessa infância muito tenra, né? Porque se perguntou muito, mas o que pode ter levado esses terroristas, né, dos quais eu falei agora, a construir esses argumentos tão puxados pelos cabelos, né, de que tem um conluio do Estado, das instituições, do parlamento, do judiciário, né, tudo voltado contra as massas, né, tudo uma exploração. E muito Isso que não provavelmente... havia Facebook na época. Exatamente, Né? não havia Facebook. Não havia Isso foi uma Facebook coisa e nem existiam os grupos de WhatsApp Exatamente. que são a favor das Isso- teorias da conspiração. Isso foi Né? uma coisa assim que realmente foi criada assim por uma ideologia assim extremamente acirrada. E quando a gente olha para essas criaturas, né, a Ulrike Meinhofer, Gudrun Esslin, etc., filhos que na verdade herdaram o trauma da guerra, né, que herdaram essa fratura de ter pais, né, nasceram durante a guerra, no final da guerra, com essa fratura muito profunda que pôs em questão totalmente a autoridade, o olhar, o cuidado dos pais. Então, Acho que essa esse fragilidade, ponto, né? do término da guerra, e isso aparece, por exemplo, no leitor também, a questão da filha, e ali, no caso, ela mesma era uma participante, mas como que funcionavam as famílias, porque, afinal de contas, o sujeito era ex-soldado da Alemanha. Claro. E aí tinha, depois, o que ele vai dizer para o filho? Isso, essa suspeita tácita, né, que Suspeita corre ali nessas toda. famílias. Todos são culpados. E essa culpa, esse não reconhecimento de que ele é acusado, né, os pais, quem ele é, né, esse não saber, né, que cria, que fratura totalmente a confiança, assim, criatural, né, essa confiança criatural que os filhos devem ter com os pais, né, essa absoluta entrega, né, mútua. E se essa solidez falta, né, por causa de traumas históricos ou políticos ou familiares, né, essas construções cada vez mais abstratas e fantasmáticas, né, elas são muito fáceis de deslizar por essas lombas extremamente escorregadias. E aí, né, a luta pelo reconhecimento, ela sai um pouco dos trilhos, né, porque falta essa ancoragem, né, numa certeza, né, de que tem certas
certas relações de confiança que são sagradas, né? Tem um pouco essa relação com algo que é acima de qualquer dúvida. Se né? poderia algo... dizer que são relações históricas, no caso, que ancoram, de alguma forma, né? Quando explodiu tudo com a guerra... Mas a coisa ficou em bases muito frágeis. Mas trazendo a questão, Drayton, para o Brasil, com todos os problemas da não guerra, mas de uma modernidade tardia, como se pode dizer, com todas as mazelas de uma sociedade escravista até 1888, das pantoninas, com relação, por exemplo, à própria proclamação da República. A gente faz troça com isso porque o Marechal foi traído, né? A baronesa era daqui, inclusive, de Santo Ângelo. E tudo isso gera o que? A um determinado momento em que você tem uma Constituição que, de forma idealizada, coloca isso como que uma racionalidade imposta, força. Mas aqui no Brasil se pode dizer que foi importante o papel do judiciário na busca da concretização dos reconhecimentos, não foi? Sim, sim. Vejam a própria questão das uniões homoafetivas. Sim, com certeza. Porque cotas. Concordo contigo, não há problema quanto a isso. Nem sempre se consegue se impor algo que a gente viu, do seu ponto de vista racional, que é correto, mas nem sempre, mas em muitos casos consegue se impor, se coloca em prática e se leva a avanços, né? Então, é muito papel, é muito importante. Não dá para fazer tábua rasa. Não dá para fazer, né? Não, por exemplo, quilombolas, índios, cotas, uniões homoafetivas, células-tronco, enfim, todas as questões que tratam... Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. A proteção da criança, o ECA, a proteção do estrangeiro. Exatamente. Então, nós temos, eu coloquei na minha tríade a Maria da Penha, o ECA e o Estatuto do Estrangeiro. Eu tenho que... Continua com essa, eu quero te fazer, na próxima, só para falar, exatamente por esse reconhecimento, isso causa irritações. Tem gente que tem raiva disso. O Direito e Literatura vai para o intervalo e, na volta, a gente vai para o último bloco sobre reconhecimento. Nos reconheça e não saia daí. Já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Direito e Literatura, sobre reconhecimento. Podíamos falar de imigrantes, não cidadãos, o problema das deportações, e na era da globalização, mas nessa mesma linha, né? Quer dizer, quanto mais globalizamos, mais excluímos. Eu quero dizer exatamente nessa mesma linha. Tantas inclusões que foram feitas a partir da Constituição, e aí então a racionalidade do direito é importante, né? Que todas as inclusões deviam pacificar, porque se você inclui, você quer fazer menos atritos, incluindo mais pessoas, em tese você pacifica. Lamentavelmente parece que no Brasil mais inclusões, mais disputas, mais disagreements, mais desacordos morais, mais raiva. Eu fiquei pensando assim em exemplos banais, mas triviais, melhor dito, mas que levam a gente a pensar um pouco mais adiante. Na própria educação, na educação dos próprios filhos, há momentos em que a gente força, por exemplo, para que eles compartilhem coisas. E isso não é agradável, né? De repente se vão os pais na frente no carro e atrás só quer um deitado, não, vai o outro e tu vai te comportar também, porque há espaço. Aí o outro se incomoda porque queria ir em uma outra posição. Então, abrir mão de privilégios, ampliar o acesso a determinados bens fundamentais, isso causa esse incômodo. Sim. Mas isso é uma questão já que a gente vê na própria família.
O incômodo que causa quando eu trago o outro e digo, vamos reconhecer o outro também. Não vou reconhecer apenas a ti. Exatamente. Eu acho que todo mundo já fez alguma experiência desse tipo. Claro que sim. Claro. Né? Vamos dividir. Não, esse sorvete aqui não é só para ti, a gente vai dividir com mais gente. Tem mais gente que quer acessar esse negócio também. Então, Perfeito. tem esse lado assim de aprender, né? O compartilhamento, de aprender o respeito da alteridade, etc., que é uma coisa, como tu disseste, né? Que tem que ser aprendido muito cedo, né? Que é uma coisa muito difícil de aprender quando os hábitos, de certa forma, se firmaram, né? Depois da adolescência. Né? Então, um dos grandes problemas no Brasil é essa rápida entrada, a rápida e tardia entrada dessas ideias, né, que são ideias que foram gerados há mais de um século, né, em outros países e que de repente chegaram na forma de agendas, né, e muitas vezes na forma de retóricas, né. Eu falo agora do ponto de vista assim da academia, né, onde a gente nota assim o circo das vaidades de uma maneira particularmente crassa, né? Porque são pessoas que fazem suas carreiras com palavras, né? Ou seja, não é a luta pelo reconhecimento, a prática de outros costumes que ali é exercido, né? Mas o grande circo de ideias, de papéis, né, como se diz hoje, né, your paper, né, quando a gente apresenta o seu papel, né, no Congresso. E eu acho assim, tem um livro de um intelectual americano famoso, do Mark Lilla, né, um liberal no bom sentido da palavra, né, um pensador que pensa um pouco essa dificuldade que hoje no mundo está em toda parte, né, de conservadores e progressistas, né, ou seja, direita e esquerda, como nós dizemos aqui, pensarem juntos, né? E aí ele num recente livro, né, ele fez uma grande crítica às agendas, né, do governo Obama, né, que ficou alinhando itens, né, que na verdade assim, as minorias, as mulheres, os gêneros, os transexuais, etc. Ou seja, todos itens que, de repente, começam a trabalhar uns contra os outros, né? Que grupos uns contra os outros e que não permitem nenhuma base comum, nenhuma adesão afetiva. Isso tem sido muito criticado, né, Heloísa? Essas estratégias que o Lilla faz muito bem, levanta essa questão, Drayton, e que aqui no Brasil também se criticou muito o tipo de estratégia porque elas não se costuram entre si. Exato. Cada um luta pela sua. Porque você faz o seu. Exatamente. Só muda de patamar. Exato, um é mais justo. E se perde esse social, social no bom sentido de um agrupamento mais forte nesse sentido. Porque aí, por exemplo, a situação dessa moça que foi assassinada no Rio, a Marielle Franco, né, que está sendo. Fora a parte que não vamos entrar aqui enfim, de saber quem é ou quem não é essa a questão, mas o lugar que ela chegou, ela sendo uma mulher negra que tinha uma relação afetiva com uma outra mulher, então ela era uma exceção nessa regra, ou seria uma exceção? Não, uma exceção numa outra leitura. Não é? Ela poderia ter ela poderia ter os defeitos, entre aspas, que levaram, inclusive, à sua morte. Exato. Mas a luta dela, que era de inclusão, ficou perdida nesse sentido, né? Então, ela foi julgada, digamos assim, por quem a assassinou, ou pelo grupo, ou pelas pessoas que estavam interessadas em retirá-la de circulação, porque as suas ideias e as suas ações primam sobre a pessoa, né? Exato. Drayton, o ser humano, né? Perguntar para o Drayton por que, então, tudo isso que elas estão falando, a gente também pode dizer que explica um pouco por que o sujeito posta no seu perfil, no Instagram, ou fala por aí, dizendo assim, eu sou branco, heterossexual e assumidamente reacionário de direita. É o troco.
É isso. É claro. É a reação, assim, birrenta, né? Exato. Do adolescente e de que... não aceitar que haja esta outra, esse o- outro sujeito se a levantando diferença, também. a alteridade. diferença, exatamente. Porque, já a palavra inclusão, ela é uma metáfora também espacial. E com o espaço a gente nota mais esse aspecto, né? Se eu vou de Porto Alegre a São Paulo, um voo aí de uma companhia brasileira, se não tiver ninguém do meu lado, e eu poder levantar o encosto, e levantar ali a divisória e esticar meus pés, é mais agradável para mim. Então, é isso que incomoda, que agora tem mais gente, por exemplo, que tu deste antes em off, mais gente voando, por exemplo, né? Então, mas Eu não sou mais especial não de sou mais- voar para São não, Paulo, porque não. todo Eu não mundo sou- viaja. Isso. São Paulo. Mas não tem problema, eu posso ir ali com mais pessoas ao meu lado, isso não vai tirar pedaço meu, permitir que mais pessoas acessem esses bens, né? Claro. Então, essa dificuldade de aceitar aquilo que não sou eu mesmo. Uhum. Mas, então, eu diria assim, que voltando à palavra reconhecimento, ela tem uma dimensão, vamos dizer assim, cognitiva, que a palavra conhecer está dentro aí, mas ela tem uma dimensão, como a Catherine falou, e a Heloísa de alguma forma também, afetiva. Né? É mais do que apenas um reconhecer mental, cognitivo, tem que ter uma outra dimensão que tem que se movimentar para acolher. Não basta eu saber que eu tenho que acolher, eu tenho que incluir. Há que haver um movimento aí de inclusão. E se esse movimento não se der de modo voluntário, a gente vai ter que exercer um pouquinho de pressão para abrir espaço para os outros e para que não apenas alguns tenham acesso a determinados bens. Eu acho que ali também, Perfeito. nessas discussões mais recentes e modernas, acho que caberia reintroduzir os velhos conceitos da ética anglo-saxã, né? A questão da simpatia e da amizade. Né? Porque como se pode conviver, né? Ou Desde Aristóteles, baseado em amizade. O que é amizade para Aristóteles? Valores compartilhados, né? Não são bens compartilhados. Não são Ou o que o interesses. Appiah diz daquele livro sobre a vergonha. Quer dizer, pararam também de amarrar os pés das chinesinhas, porque isso causou uma vergonha. Os duelos pararam também por causa da vergonha. Então tem amizade, toda essa questão, a honra e a questão também você parar com práticas discriminatórias, porque isso causa vergonha. Sim, mas tem que pensar, né? Se você pega as chinesinhas, né? Por exemplo, na Revolução Cultural na China, né? Foi um sacrifício de toda uma geração, ou seja, uma geração que foi tirada violentamente dos seus costumes, dos seus hábitos, do seu apoio afetivo, de segurança, foi um sofrimento absolutamente atroz, né? Então, nas sociedades democráticas que nós estamos acostumados, a gente não está a fim de declarar que nós vamos infligir agora essas feridas sangrentas ou E nem estamos dispostos a muitos psicológicas. sacrifícios, né? A gente falou antes, há uma espécie de cristalização ou naturalização da desigualdade. Né? Naturalizar. E parece que isso sempre foi, assim, a natureza e lei, já physis e nomos, né? Aquela tensão já nos sofistas, então a gente naturalizou. E no que diz respeito a um aspecto que foi mencionado, a gente não tratou, que é a questão da língua, ou linguagem, como um fator de reconhecimento. A aquisição de linguagem e de um determinado código linguístico faça com que eu seja reconhecido na comunidade. Tanto no que diz respeito à norma culta, para evoluir, para ascender socialmente, como na linguagem daquele grupo de adolescentes que usam determinados termos, quem não fala aquela língua não é reconhecido. Então, a língua é um fator muito importante no que diz respeito a reconhecimento. Mas a língua também De exclusão também. faz exclusão, cara. Lógico. Pensei no Brasil Lógico. agora e pensei no olhar que alguns estão tendo neste momento contra, abro aspas, o Nordeste. Contra? Nordeste. Quanto o Nordeste... O Nordeste, porque o Nordeste, vamos dizer assim, como grupo de área, aí sim também o geográfico, né, também o espaço, foi, de alguma forma, se diferenciou dentro deste processo mais contemporâneo no Brasil, por uma série de coisas, inclusive pela eleição. Tu punha o bloco e dizia, o Nordeste, isto e aquilo, o Nordeste. Mas o é como Nordeste, falar. desde que eu estou aqui no Brasil, o Nordeste sempre tem esse papel, né, de ser
um outro que se perfila, né, por ser mais necessitado. E, inclusive, E que, na verdade, é um dentro do mito Nordeste, também. né, tem os Exatamente. E é um famosos- mito também, porque o Nordeste brasileiro produz riquezas bárbaras. Se você vai Bárbaras. comparar o Rio Grande do Sul, eu estou terminando, mas tem que dizer rapidamente, o Rio verdade. Grande do Sul se acha, mas verdade. Eu está assino numa embaixo. decadência terrível. Tá numa Eu assino embaixo como decadência, professora né? de História do Rio Grande do Sul. Perfeito, Heloísa. O Direito e Literatura fica por aqui. Quero agradecer a vocês e também aos telespectadores e pedir, enfim, sugerir que se assista outros programas também. Já fizemos 360 e tantos, que grande maioria deles estão no YouTube. Pode acessar o facebook.com/Direito e Literatura, o YouTube, como eu disse, também a TV Justiça, enfim. TV Unicinos, não esqueça de participar e fazer sugestões. Eu espero você para o nosso próximo programa. Eu disse você, porque no Rio Grande do Sul se usa muito o tu, mas se usarmos o tu como se deve mesmo, fica um pouco pedante. E aqui se troca o tu por você, então espero por você no nosso próximo encontro. Até mais.